práticas corporais de aventura. Nosso foco aqui é o que disso cai em concurso, o que já caiu até agora e o que pode continuar caindo no futuro. Por isso é aquele ponto que todo concurseiro, qualquer pessoa que quer ser aprovada em concurso público, quer garantir a sua vaga numa escola pública, principalmente conteúdos de licenciatura, precisam conhecer bem. Então vamos lá, a BNCC, quando a gente está falando de práticas corporais de aventura, a gente está falando o termo, né, que está na BNCC. Esse é um conteúdo, né, essas práticas, elas têm diferentes nomes e a própria BNCC, então esse daqui são termos que a BNCC fala, olha, em algumas circunstâncias, esses podem ser os nomes que aparecem, né, como essas práticas são chamadas. Então, a própria BNCC apresenta isso, esportes de risco, esportes alternativos, esportes extremos e outros. E aí eu trouxe aqui embaixo atividades físicas de aventura na natureza, na sigla AFAM, que era uma forma também que essas práticas vinham sendo chamadas no Brasil. Então, se você quiser se aprofundar, saber quem foram os autores e tudo mais, talvez você encontre, né, os textos mais antigos usando essa expressão. É de influência de um autor espanhol e ele usava esse termo. Mas na BNCC, que hoje em concurso é o que tá aí aparecendo bastante, é o fundamental de você partir e conhecer bem, a BNCC usa esses 3 sinônimos para dizer a unidade temática práticas corporais de aventura. E a própria BNCC fala que as práticas corporais de aventura elas têm diversas classificações possíveis, mas né, nesse documento foi escolhido uma classificação em específico, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Então, pra gente saber que quando estamos falando de práticas corporais de aventura, a gente tem também outros possíveis nomes semelhantes, principalmente na perspectiva, né? Fala-se muito nessa ideia de esportes, mas como a gente vê na BNCC, não necessariamente essas práticas são esportivizadas. A gente já vai falar um pouquinho mais desses detalhes. E aí, a gente tem o conceito do que aparece lá na BNCC. Ai, professora, vou sair dessa aula porque tá muito texto, tô com preguiça. Olha só, por que eu trouxe isso aqui? Porque as questões de concurso, elas copiam e colam. Vão lá na BNCC, arrasta, Ctrl+C, Ctrl+V na prova. Por isso é importante que você se familiarize, que você conheça os termos exatamente como aparecem na BNCC. E aí o que a gente tem, né? Então o que são as práticas corporais de aventura? Elas são expressões e formas de experimentação corporal, centradas nas perícias. Opa, vamos aumentar isso daqui. Nas perícias e proezas. Essas são as 2 primeiras palavras-chave que eu quero que você lembre bem, que quando falar de perícias e proezas, está falando das práticas corporais de aventura, provocadas pelas situações de imprevisibilidade. Essa é outra palavra-chave que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então, não tem como confundir. Se essas palavras aparecerem caracterizando uma unidade temática, um tipo de prática corporal, a gente vai estar falando das práticas corporais de aventura. Então, gravem bem esses termos para lembrar que não vai estar falando de ginástica, não vai estar falando de lutas, né? Perícias e proezas, de repente pode imaginar alguma coisa de ginástica, dança, não. Se está falando perícias e proezas, imprevisibilidade e ambiente desafiador, é tirado da BNCC, falando das práticas corporais de aventura. Então grava bem essa informação, porque cada vez mais os concursos estão perguntando coisas que aparecem na BNCC. Algumas coisas são bem óbvias, por exemplo, quais são as 6 unidades temáticas da educação física na BNCC. Isso daí você tem que saber, não tem conversa. Agora, cada vez mais vai refinando. Qual é a prática corporal que aparece na BNCC? Está centrada nas perícias e proezas, numa situação de imprevisibilidade, num ambiente desafiador. Aí você tem que saber. Então já entra um pouco mais no detalhe, tá? E aqui você está assistindo essa aula, então se aparecer isso, você vai acertar na sua prova. Beleza, então esse é o conceito que aparece, né, lembrando, na BNCC, falando de práticas corporais de aventura. Aí a gente vai ter na BNCC uma divisão. Então,
Quando a gente está falando na BNCC, o que a gente tem? Então, a BNCC, ela vai ter 6 unidades temáticas e as práticas corporais de aventura é uma dessas unidades temáticas e abaixo das unidades temáticas a gente tem os chamados objetos de conhecimento. E aí cada unidade temática tem a sua forma em que esses objetos de conhecimento são apresentados. Qual é o critério que foi utilizado pensando uma subdivisão, vamos chamar assim, das unidades temáticas. No caso das práticas corporais de aventura, a BNCC vai falar que os objetos de conhecimento foram pensados em 2 vertentes. Então, quando a gente fala do esporte na BNCC, ele vai dizer tipologia ou modelos de classificação. Quando a gente fala de danças, lutas, brincadeiras e jogos, a BNCC vai dizer que os objetos de conhecimento, essa divisão é por ocorrência social. As ginásticas por tipos e características, né, das diferentes formas de manifestação da ginástica. As práticas corporais de aventura por 2 vertentes. Quais são essas vertentes? As vertentes urbana e na natureza. Então, isso daqui a gente vai falar com mais detalhes a partir de agora. E aí, o que a gente tem das práticas urbanas? E aí a BNCC explica, né, também traz um texto sobre as práticas corporais de aventura urbanas, que são o que, como está escrito, né, exploram a paisagem de cimento, entre aspas, para produzir essas condições. Quais condições? A vertigem e o risco controlado. Então, paisagem de cimento é a referência ao mundo urbano, né? A cidade, aos espaços que são criados, né? São pensados para colocar características de vertigem e risco controlado. Então, o que é vertigem, né? Vertigem é aquela sensação, por exemplo, que quando a gente vai na montanha-russa, para quem já foi em montanha-russa ou em algum brinquedo desses, assim, e dá aquele frio na barriga, aquela sensação, aquela emoção, aquele sentimento que a gente sente nessas situações que a gente está um pouco em risco. Mas esse risco, ele é controlado. Então, né, uma montanha-russa, você tem uma sensação que você vai cair, mas não vai, porque esse risco é controlado, né? Mas essa sensação do risco existe. Então, o que eles estão falando aqui, lá nas práticas corporais de aventura, quando a gente fala das práticas urbanas, é a gente pensar esse espaço de cimento pensado para ter condições que geram vertigem e geram esse risco controlado. E aí, a gente precisa lembrar, né, que na BNCC, as práticas corporais de aventura, elas aparecem indicadas nos anos finais. E aí, o objeto de conhecimento na vertente urbana vai aparecer no 6º e 7º anos. Então, esse é um ponto bem importante da gente lembrar. Vamos voltar aqui para colocar. E na BNCC, as práticas corporais de aventura, elas aparecem apenas para os anos finais. Então, isso é um ponto importante para a gente lembrar. Tem lá a divisão, então, brincadeiras e jogos vai aparecer até o 7º ano, lutas não tem para 1º e 2º ano, as outras práticas aparecem para todos os anos e práticas corporais de aventura apenas para os anos finais. E aí a dica para lembrar, né, só aparecendo para anos finais, 6º e 7º ano vai trabalhar na vertente urbana, que é uma vertente de uma realidade que tende a ser mais próxima na maioria das escolas e pode ser, inclusive, praticada dentro da própria escola. Quando a gente pensa na natureza, e é isso que eu usei, mas você pode usar qualquer estratégia aí para lembrar, na natureza eu sempre penso os alunos precisando estarem um pouco mais velhos para, né, terem a maturidade de ir para esse risco maior, né, da natureza. Então foi assim que eu usei para gravar. Você usa aí a estratégia que te ajudar, mas é importante que você lembre que práticas corporais de aventura somente anos finais e a vertente urbana, 6º e 7º anos. E aí a vertente na natureza, né, já dá para completar aqui, e serão no 8º e 9º anos. Lembra que a BNCC, ela divide, né, esses grupos de anos. Então, 1º e 2º, 3º a 5º, 6º e 7º
oitavo e nono, isso falando do ensino fundamental. E as práticas corporais de aventura na natureza vão aparecer no oitavo e nono anos. O que a gente tem de explicação sobre essas práticas na BNCC? São práticas, né, que vão explorar as incertezas. Então, novamente aqui, antes, né, no texto falava de imprevisibilidade, aqui ele está falando de incertezas, que tem uma ideia muito semelhante, que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado. Então aqui ele está falando de ambiente físico. Antes ele falou uma paisagem de cimento, mas vertigem e risco controlado também aparecia. Então basicamente, né, como o próprio nome indica, falar de urbano e na natureza está falando do ambiente onde essas atividades acontecem. E a BNCC só fez essas duas divisões. Outros autores vão falar, né, e aí lá no começo eu comentei que a BNCC ela diz que existem diversas classificações. Uma das formas de classificação é falar qual é o ambiente. Então, o ambiente aquático, o ambiente terrestre, o ambiente aéreo. Essa é uma forma possível de classificação.